Peraí, fiquei mudo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou começar uma série de Minecraft. Nossa, me deu um lagzinho aqui. A série vai ser, eu acho que curta. Só Deus sabe quanto eu vou demorar. Olha a neve, legal. Olha que tem neve fofa. Deixa eu subir pra ver se eu caio em neve fofa. Neve fofa! Neve fofa! Ah, ali tem abóbora. Eu posso no futuro fazer. Não dou. Uhul! Uhul! Tem neve, mas eu não posso utilizar ela de jeito nenhum. Bora descer aqui. Ai meu Deus, eu estou com medo de cair, Piri. Essas abóboras que eu posso fazer. Vou jogar aqui. Meu Deus. Oi. Não, fuja. Olha, deu um tapa nela. Ah, nossa, bugou aqui. Ah, não, vou fazer isso não. Não quero matar isso. Deixa eu ver se eu encontro um pinto. Eu não vou encontrar um pinto, não. Ah, mas no futuro, quando eu tiver mais evoluído, eu posso encontrar um pinto, né? Um pinto. Por que eu tô indo? Nem ferrando. Vou pegar madeira, pegar madeirinha, pegar madeirola, pegar madeirinha. Eu esqueci a música. Ok. Madeira. Vamos parar a nossa superfície. Por que, sei lá, Minecraft não faz as armas ficarem da mesma cor da madeira? Tipo, madeirazinha de vermelho. Assim. Uma madeira aqui. Eu tô ficando só aqui. Cadê a madeira aqui? Eu acho que eu tô ficando maluco, porque eu acabei de ver uma madeira. Oficialmente esse vai ser o lugar que eu vou fazer os bagulhos. Chega aqui, ó, slap. Ó, esse bioma é muito bonito, Nossa, Zé, olha que bonito. Vou levar essa flor. Tem como levar essa? Tem como. Essa flor vai ser de recordação. Tô vendo algumas coisinhas ali. Se mexendo, não sei se eu tô de novo ficando maluco. Ah, não, só era as plantas mesmo. Nossa, que bosta. Vou ter que subir tudo de novo. Mas Nova não se portava com dinheiro, apenas amava seus avós e queria passar tempo com eles. Então, quando a avó faleceu, Nova se mudou para casa do avô para ajudar a cuidar dele. O primo dela não gostou nada disso, assumindo que ela estava tentando ganhar favores e roubar a maior parte da herança. Um dia, Nova chegou em casa e descobriu Para. Tá bom, cala a boca. Aparentemente tinha encontrado uma arma carregada e estava brincando com ela. Uma arma que o avô de Nova tinha confiado a ela. Nova sabia das normas de segurança de armas e jurou que nunca deixaria uma arma simplesmente largada por aí. Ainda mais se tivesse carregado. Embora o avô acreditasse nela, pediu para Nova se mudar até que as coisas se acalmassem. De repente, tudo fez sentido. O primo de Nova tinha incriminado para tirá-la do caminho, tudo na esperança de se aproximar da carteira do avô.
Nova trabalhou para consertar o relacionamento com o avô dela, mas um mês depois ele infelizmente faleceu. Nova ficou arrasada. Depois do funeral, o testamento foi lido e foi aí que Nova notou algumas palavras bem específicas. Era complexo, mas se resumia a: se alguém tentar reivindicar mais do que lhes foi dado, Como não é que vai a gente receber nada. usa pá De no repente, Minecraft? Nova teve a ideia Eu vou ficar com perfeita esses para uma itens. armadilha de vingança. Mais tarde, ela Eu ligou vou pro fazer primo e alguns mencionou itens. casualmente que todas as joias da avó seriam doadas Esses para um itens leilão de bons caridade. Incapaz de resistir, o primo pra no imediatamente futuro usar dirigiu pra para a casa dos construção. avós e começou a Tá encher bom. caixas de sapato com todas as joias que Vambora. conseguia encontrar, esperando que ninguém percebesse antes de serem doadas. Inventário. Enquanto ele fazia isso, o pai de Nova e o advogado da família entraram na casa para fazer algumas tarefas Aqui. administrativas finais, Essa pegando o madeira primo em esquisita flagrante aqui. tentando Esse levar bem. 4 caixas de sapatos cheias de Pronto. joias. Nova Agora sabia que o vambora. advogado estava programado para visitar naquele dia e preparou a armadilha para que o primo Deixa eu só aparecesse pegar no mais momento umas mais madeirolas, incriminador. né? Graças à sua própria ganância, Só o pra primo eu, não quando chegou eu for nem a um construir. centavo de herança. Não sei quanto Nova recebeu, mas essa história é impagável. Esvaziando a paciência. Aí eu vou construir esse negócio rosinha, né? Porque rosinha é muito bom. É a cor que mais representa a macho do mundo. Pessoas com deficiência já não têm dificuldades suficientes. Bom, lá pelos anos 90, o pai do usuário do Reddit chamado Drumhead era um residente da O negócio que tem madeira. deu troco por estilo. Ele tinha parado na loja local e Cadê? estava prestes a estacionar na vaga Pronto. de estacionamento para Pegar a deficientes. madeirola, agora Uma corre, mulher em corre, corte corre. vermelho brilhante entrou nela. Ele abaixou o vidro da janela e Vai, disse a ela mano. que precisava estacionar O que ali, tá fazendo por aí? apontando pro seu cartão de estacionamento para deficientes. Mas ela simplesmente respondeu com raiva: "Você Até não chegar em um parece pet. deficiente", e entrou na loja. Eu acho que nunca mais. Como que eu acho que nunca mais vou encontrar esse lugar maldita? Sai, água. O pai de Drumhead saiu do carro e esvaziou todos os 4 pneus dela. Acho que já vai dar. Suficiente para ouvir o que estava Não deu prestes a nada. acontecer. Depois de um tempo, a mulher voltou da loja só para encontrar os 4 pneus completamente vazios. Ela começou a gritar que o Porsche dela tinha sido vandalizado e que o funcionário Sai, água chamar maldita. a polícia. Mas Maldita. quando a polícia chegou, eles imediatamente lhe deram uma multa de $250. Aê, conseguimos um pet. Ai, eu quase. Depois que eles foram embora, o pai de Drumhead virou e gritou: Ai, o creepy. O creepy. O creepy. Deixa eu pegar umas pedras. Preço justo. Motoristas de táxi não têm trabalho fácil. Deixa eu pegar umas pedras aqui, né? Só pra não faltar pedra. Eu nem tinha visto essa caverna. Eu acho que eu tô ficando cego. Lá pelos anos 70, ela era motorista de táxi em Newcastle, na Inglaterra. Certa noite, ela pegou um passageiro e o deixou no destino. Mas quando pediu pagamento, o cara tentou fugir sem pagar. Infelizmente, pra ele, essa mulher não ia voltar pra casa. Acho que é bom fazer uma papa quando eu tô ficando em uma... Eita, lag gostoso. Meu celular é uma batata. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ok. Educadamente pediram a ela para sair de cima do pé do cara antes de liberá-la. Mas será que a noite dela terminou aí? Nem de longe. Algumas horas depois, ela estava esperando uma fila de táxis para pegar outro passageiro. Um coelho! Não, volte aqui! Eu vou te matar então. Levou segundos para ele reconhecê-lo. Mas quando aconteceu, porque eu matei ele. Nossa, um monstro! Tá anoitecendo, preciso achar a ovelha pra matar e fazer cama. Eu só não vou matar a ovelha preta porque a ovelha preta é brava. Houve barulho de porco ou impressão minha? Acho que foi impressão minha. Vou rever o vídeo. Ai meu Deus, chegando a noite. Ok, minha primeira casa vai ser esse casulo. Não! Eu me esqueci! Eu me esqueci que soltava água. É bom esperar mais.
mas tinha Ouve o familiares barulho na de forma chuva. de sua sobrinha. Olha Um que dia ela bom, eu sofreu um consigo grande ainda ter ataque luz. cardíaco e foi levada às pressas Assim, do então, hospital. Não assim, deixa esperavam eu que ela fazer. sobrevivesse, mas antes de ela oficialmente bater as botas, a sobrinha e sobrinho decidiram agir como se ela tivesse morrido. Eles apareceram em seu apartamento e começaram a carregar suas coisas, incluindo todos os seus cristais finos e talheres de Melhor prata. fazer O uma único picada problema foi também. que, apesar do diagnóstico fatal, ela Eu não vou sobreviveu. jogar E essa quando ela voltou para casa, picareta seus móveis, utensílios e fora, até porque ela vai mesmo ser suas útil. roupas tinham desaparecido. Vai ser Quem é que útil. levaria uma senhorinha idosa desse jeito? Eles poderiam muito bem ter pego a bolsa dela na cama do Não. hospital. Bom, seus vizinhos não perderam tempo em informá-la de que tinham Você visto a também vai sobrinha e o servir como sobrinho gananciosos combustível. carregando tudo embora. Eles negaram furiosamente. Vou E criar ela esse nunca daqui os só pra processou. falar que eu Alguns anos tenho. depois, ela finalmente faleceu, mas após o ataque cardíaco, ela fez algumas alterações no seu testamento. Antes Combustível. do incidente de roubo, tudo estava planejado para ser deixado para sua querida sobrinha e sobrinhos. Criar uma Agora, cada papa um quando deles receberia apenas $1, e o restante de sua herança iria para a igreja. Quanto valia a Ai, herança? mesmo, né? Fazer mais Só uns gravetos. humildes $9 milhões. Espero que as louças tenham valido a Eu... pena. Ah, Seus patetas ingratos. acho que eu tô ficando cedo. Armadilha da pizza É bom grátis. fazer pra... Você sabia que eu já fui entregador de pizza? Sim, era um trabalho bem legal. Meu chefe era gente boa, o pagamento era ok e eu ganhava pizza grátis a cada turno. Eu tava vivendo um sonho, mas esse sonho pode rapidamente se transformar em um pesadelo se os clientes não colaborarem. Um usuário chamado Demon Master 2162 descobriu. Lá em 2004, esse colega entregador de pizza estava levando uma pizza para uma casa quando uma mulher abriu a porta completamente nua. Surpresa, Vou fazer isso daqui o também. tentou se manter calmo e apenas disse a ela o preço para que ela pagasse e ele pudesse ir embora. Mas ela recusou, alegando que porque tinha dado um show a ele, queria pizza de graça. Calmamente, ele disse que não poderia dar pizza de graça porque não era o gerente. Ela então ficou furiosa e exigiu falar com o gerente, aparentemente se sentindo explorado, mesmo que ela fosse a pessoa que tivesse aberto a porta sem roupas. Ok, então ela ligou para a pizzaria, explicou a situação e Minha primeira casa vai ser... Momentos depois, Demon Master recebeu uma ligação em seu celular do gerente, dizendo que ele voltar com a pizza e chamar a polícia. Mas por quê? Por ele não pagar? Não, disse o gerente. Por exposição indecente. Então, na frente da barraqueira, Demon Master chamou a polícia. Ela pensou que ele estava blefando, mas quando eles apareceram e pegaram seu depoimento, ela entrou em pânico e negou tudo. Mas depois o gerente confirmou o que disse, que ela os tinha chamado para exigir pizza grátis enquanto estava completamente nua. Ela acabou admitindo ter mentido para a polícia, ou seja, confessando o crime de mentira. Espero que ela não tenha tentado convencer o juiz a deixá-la embora de graça. Acho que os tribunais não estão prontos para esse tipo de show. Eu tenho certeza que vocês querem ver o meu A fogo. única coisa que faz você se sentir pior do que ser traído é conhecer a pessoa com quem você está sendo Eu tô com traído. medo de perder logo tudo no primeiro episódio. O usuário do Reddit chamado PurePepper3666 teve um oposto desse problema. Há vários anos, Aqui, agora a temos Pepper disse a ele que o estava traindo. E para piorar a situação, ela informou que para continuarem amigos, ele só precisaria crescer e lidar com isso. Inicialmente, porque ele ainda queria ser amigo dela, Pepper disse que sim, mas ela continuou enviando a ele fotos dela e do novo Ai, namorado. cara, escorreguei. Machucado e deprimido, Peraí, deixa eu pegar com picareta. sua vida de maneira Não dá. equilibrada e saudável. Tô machado. Terapia? Também não dá. Não, Tinder. Mas enquanto ele Como que eu dou? Como que eu pego? muito familiar, eis que era o novo namorado da sua ex. Tá inchado. Mesmo com quem não havia traído, Também não droga. porque ainda estava namorando. Com a pá. Percebendo que poderia se vingar Também não droga. deslizou pra direita e Olha esse bagulho aqui. os dois começaram a conversar e revelou que era bissexual e também que não tinha ideia de quem era. Animação maneira. Ficaram cada vez mais quentes. Eu vou esperar amanhecer. Em alguns encontros, ele estava se apaixonando profundamente por Pepper, enquanto ainda estava em relacionamento. Eu deveria ter feito uma calma. Até que Pepper disse a ele que se ele estava sério sobre o relacionamento deles, ele precisava deixar a Deveria ter namorada de feito vez. uma calma. Em seguida, Pepper recebeu mensagens de sua ex, Já não. completamente arrasada, dizendo que tinha acabado de ser dispensada e que estava arrependida de ter o deixado. Para desferir o golpe final, Pepper então enviou a ela uma selfie dele e de seu agora ex-namorado, bem amorosos juntos, com a mensagem "seu namorado", você quer dizer esse cara? Depois disso, ele partiu pro tudo ou nada e também terminou com seu novo namorado.
O negócio eu perceber que é meio difícil pra mim. E funcionou muito bem. Moral dessa história: traidores nunca mudam. Qual dessas histórias de desgraça alheia você mais gostou? Se você tem alguma história de vingança extrema pra contar, deixa nos comentários aí Chato. embaixo e obrigado por assistir. Equilibrar o bagulho com uma picareta. É pra isso. Deixa eu pegar Preda, porque Preda é muito bom. Eu amo Preda. Nada se compara à sensação de dar o troco. Quer dizer, o que eu queria falar é que nada se compara à sensação de conseguir uma vingança. Eu vou dar um corte até amanhecer. Quer saber? Eu vou fazer isso não. Eu vou deixar vocês esperando junto comigo. Ó, quando que tiver quase amanhecendo eu saio. Vai ter um monte de gripe. Ah, pelo menos não foi pra minha direção, né? Armas biológicas. Não tem nada mais irritante do que pegar aquela comida que você estava guardando só pra descobrir que outra pessoa comeu. Isso é um risco ocupacional de ser um estudante em uma acomodação compartilhada. Deixa eu tirar isso daqui porque tá me deixando desconfortável. Daqui também? Finalmente. Inevitavelmente, a comida dele muitas vezes desaparecia, mas ninguém admitia ter roubado. Bom, um dia, Peraí, por que eu tô quebrando com a mão? laboratórios fazendo experiências com o ortopoxvírus de baixo risco, que é um gênero de vírus que causa lesões na graças pele. a Deus. Não é exatamente inofensivo, mas inofensivo o suficiente para que deixassem os estudantes do primeiro ano. Pô, velho, eu juro que eu vi uma sombra passando. Ah, tá, o Enderman. Nossa, que bosta, bicho. Uma lâmpada acendeu na cabeça dele e ele rapidamente pegou. Tá amanhecendo, né? Tá mais claro. Naquela noite ele espalhou a amostra. Aê, amanheceu. Embrulhou bem fechadinho para evitar qualquer contaminação cruzada com outros alimentos e deixou na geladeira. Melhor, eu vou usar uma preta. Alguém tinha beliscado o queijo. No outro dia, 2 dos colegas de casa dele estavam exibindo bolhas horríveis por toda a boca. E a coisa era tão ruim que eles nem saíram de casa até que as lesões desaparecessem algumas semanas depois. Depois disso, a comida dele nunca mais desapareceu. E tudo que ele precisou foi uma leve guerra biológica. Reação ao bullying. Meu Deus do céu, quase vi. Você já foi intimidado na escola? Sim, eu já fui empurrado pra dentro do armário e tive o meu almoço roubado algumas vezes. Ou 50 vezes. Tá, não Será importa. que o Pode clipe parecer vai... ruim, mas não se compara ao que o Ai, Marco calma. Velho, SCP-602 e o seu amigo Marco passaram. Marco era um garoto pequeno e magro. Ele era um pouco nerd, mas geralmente era bem feliz. Até Não que quero o me meter em... garoto maior, aquele que a gente vai chamar Não! de distrófico mental. E eu não tô falando de depressão inofensiva. Marco começou a aparecer na aula com o olho roxo. Sua mochila estava rasgada, sua comida tinha sido roubada e as suas coisas estavam todas destruídas. Os pais de Paulo Eu vou barulhar. Então, quando Marco relatou isso, foi acusado de mentir e foi suspenso. Sua suspensão foi retirada só quando... Imagina que aparece aqui. O negócio seja grandão. Ah, tá. Pensei que era vaca. Eu tô com fome, preciso de comida. Quer dizer, eu não tô com fome. Eu não vou matar você. Outra. Eita, lagarto da puxa. Vem cá, não. Vem cá. Vem cá. Esse de cenoura, né? Onde que eu tô indo? Olha. O melhor que eu encontrei na vida. Opa, calma aí. Não! Durante a suspensão, Marcos descobriu que essa pessoa tinha uma condição emocional que o tornava intolerante a substitutos de açúcar. E aqueles não eram ursinhos de gelatina normais. Eles eram ursinhos de gelatina sem açúcar. Marco havia feito uma armadilha. Ao longo do dia, Paulo continuou a se esbaldar nos roubados até que, de repente, ele saiu correndo da aula e correu loucamente pro banheiro. Uma mancha marrom suspeita. Imagina que aparece um trip aqui enquanto eu tô distraído agora. Meu Deus, uma vaca. Meu Deus, um buraco lá em cima. Não, peraí, ah não, tem vaca ali. Eu confundi ovelha com vaca. Pronto. Ela vai ser importante para fazer o cão.
Isso deixou parcialmente cego em um olho. Depois disso, ele deixou Marvin completamente E deixa eu em paz. fazer uma Aqueles docinhos de fornalha. gelatina podem ter sido sem açúcar, mas essa história foi bem doce. Dando uma Meu lição. Deus, jogo lagado. Um garoto sendo intimidado por um garoto é uma coisa. Agora, um garoto sendo intimidado por um professor é um nível completamente diferente de errado. Infelizmente, foi isso que aconteceu com o usuário do Reddit SafeAd5951 quando ele mal tinha 6 anos. Safe tinha recém começado o primeiro ano, mas a sua professora, a senhora Regna, pegou um desgosto Cadê as vacas ali? por ele. Apesar de Achei ser uma um. criança, Ó, ela impunha planície. incrivelmente severas a ele e a um amigo. Ela os chamava de nomes pejorativos, proibia as outras crianças de brincarem com eles e até obrigava Safe a ficar no lixo, enquanto todas as outras crianças despejavam seu almoço nele. Quando ele chegou em casa naquele dia, com seus sapatos arruinados e encharcados de suco e lixo, sua mãe perguntou o que tinha acontecido. E ele contou sobre as condições da senhora Regna. Chocada, ela ligou para os pais do seu amigo que também tinham ouvido a mesma coisa. Era um padrão de comportamento. A senhora Regner aparentemente mirando em crianças que não Nossa, eram pensei melhorar. de maneira bem nojenta, a escola não estava disposta a tomar nenhuma providência. Então, sem perder tempo, a mãe de Safe matriculou em outra escola, onde ele começou a prosperar. Safe estava alcançando seu potencial. Vou ter que matar na esquadrada. Não desculpas. Valeu pelo couro. Professor, tudo enquanto criava Safe e seus irmãos. Depois, Ó o porco ali. se tornou uma educadora líder no Let's go. ela era amada pela comunidade Mil e perdões. respeitada. Cerca de 30 anos depois, Mas Safe percebeu que Vira a de escola Vasco. não tinha Peraí. fechado alguns anos Vira de depois. Vasco. Relembrando memórias, ele perguntou casualmente à sua mãe se ela lembrava da senhora Regna. É E foi bom. quando a sua mãe soltou uma Eu acho que eu vou lá subir. Eu acho que tem um carro lembrava assim. dela. Ela também havia passado os últimos 25 anos informando cada administração escolar do estado sobre como a senhora Regner era uma pessoa desprezível. Ela deu relatos detalhados do seu comportamento e então toda vez que ela se candidatava a um emprego como Deixa eu professora colocar uma carne aqui, escola porque já tô distrito, ficando de eles a fome. rejeitavam De fome? Sua mãe havia crescido Português com medo da brabo. educação puramente para arruinar a carreira dessa mulher em vingança pelo que ela havia feito a ser. E até onde ela sabia, a senhora Regner nunca mais entrou numa sala de aula. Vai pra Moral da trás. história, não deixa pra Ai, cheiro gostoso. vingança do grupo. Você já foi traído? Sim, eu sei. Dói Meu muito. Deus. Infelizmente, histórias de outras pessoas se vingando do Meu seu Deus. parceiro Robson. são um verdadeiro tônico És para tu? compartilhar. Não, ajuda. Foi sem querer. Por favor. Ah, não sei se é. Morra. E você? E através do corpo, ela conheceu seu namorado à distância. Cadê ele? Chamar Ah, tá. de babá. Conforme eles foram ficando mais velhos, Laura arrumou um emprego. E aí, brother? Suas irmãs acabaram morrendo por causas naturais, ok? Sério. É só isso que você tem? Uma esmeralda por 8 madeiras de sei lá qual bioma. Esse bagulho. A vaca teve a audácia de afirmar que Laura simplesmente não estava trabalhando o suficiente e deveria arranjar um segundo emprego para que ele pudesse continuar jogando uma vez. Se eu fosse a Laura, eu teria pagado esse perdedor na hora. Mas eu o amava e queria ajudar. Seja uma pessoa que nem eu. Pagar uma passagem de avião para visitá-lo. Só que enquanto ele estava lá, ela viu uma mensagem aparecer no seu celular, perguntando quando ele ia Nunca matei um desses baitolas na vida. Olhou seu telefone. Certamente o babaca estava traindo, trocando mensagens e flertando com outra garota, prometendo deixar Laura zombando dela pelas costas e até mesmo Será que- enviando pra ela fotos picantes de Laura. Será pra que pudesse analisar o e entender. que? Ela nunca Não, peraí, eu se ia quebrar com o machado, ou cara. tão vingativo. Pelo resto da sua visita, ela fingiu que não tinha visto nada e Para continuou comer sendo tão adorável e carinhosa quanto sempre. costela de quê? Costela de porco assado. Ô, calma, come? Ah, tá, eu não tô mais com fome. Espero que eu percebi. Numa hora ela destruiu e rendeu tudo que ele tinha conquistado, usando toda a sua moeda no jogo para comprar itens inúteis que podiam Ó, ser comprados, mas não flor usados
computador vendido. Em questão de minutos, seu legado virtual composto por mais de 8 bilhões de Flor é um bom sinal, porque pode simbolizar vila. Vilas têm flor. Tem rosas. Rosas, chocolate. Deixa eu ver que aqui tem uns bagulho. Não é esse bagulho não. Não quero essa madeira não. Madeira fria. Não tem vila aqui. Uma galinha. Não, um coelho. Vai se lascar. Uma colmeia. Eu vi a folha e pensei que era uma abelha. Acho que eu tô ficando cego. Saia, abelha daí, vai. Sai daí, cão. Desisto, bando de vaia. Não aparece uma abelha. Espera aí. Mas é ainda melhor se assim os seus sonhos e as coisas que eles amam. Porque no final, tudo começa com sim. Tá, que susto. Eu pensei que ia me ferrar. A busca da vila. Vai ser esse o episódio. Episódio 1. A busca pra vila, quer dizer. Por que eu tô com a cara na frente? Ok, também, a abelha também é um bom sinal de vila. A abóbora também é um bom sinal. Pronto, tem um flor. Uma flor. Sai, flor, bicho. Não sai. Com licença. Vem aqui. Não era isso não. Vem cá, porco. O porco foi dos infernos, viu? Venha. Where is now? Agora solta. Solta. Pode soltar. Solta, cara. Vai. Vocês não viram nada. Para correndo mesmo, né? Pode chegar mais rápido. O telefone desse cara tava ligando pro Japão sem parar por cerca de 266 horas. Olha onde eu cheguei. Um bioma. É mesmo aqui que tem um tatus, né? Eu posso pegar uns tatu. Vou chamar o tatu de Robson. Eu pensei que você, Roberto, venha. Roberto. Acorda pra chorar. Venha, Roberto. Eu tô com medo da corda arrebentar e eu não percebi. Roberto, estamos atrás. Cadê Roberto? Não. Roberto, não. Não, agora... tá, que susto. Eu pensei que a corda tinha estourado. Venha, Roberto. Vem, Roberto. Pelo amor de Deus, Roberto. Tô muito... Roberto, estamos muito ferados. Tinha um monte de ovo.
que você tá, velho? Exatamente. Não, não desisto. Ele saiu naquela noite de Ok, onde que ele foi parar, velho? ela encharcou Onde todos que ele os foi móveis parar? macios do apartamento. O sofá, a cama, Desisto. o tapete e até o papel higiênico. Então ela ligou o aquecimento Ai, para que estivesse agradavelmente quente. Subiu todas as cortinas para que houvesse bastante luz solar e espalhou pacote após pacote de sementes de agrião por O quê, hein? todo Pode lado. vir. Um dia depois, Pode vir, rapaz. Pode a vir. maioria das sementes estava Preparado. Carl voltou onde quer que ele realmente estivesse. Se deparou com Olha o pinto. Ali, ó. Viu o pinto? Você viu o pinto? Que pertence. Morreu. Ah, tá. E aí, Roberto? Entrando pelo cano. Isso é uma criança meio estranha. Agora fez. Só que o usuário do Reddit Seneca 13 é um pouquinho mais estranho que a maioria. Ai, tomara que não apareça um esqueleto Um colega aqui. de classe chamado Derek. Um dia, o Derek começou a agir de forma agradável. A corda estourou, né? Coincidentemente, o mesmo dia em que Seneca Provavelmente. trouxe o boneco pra escola. Derek passou um dia A corda estourou. Ai! com ele fazendo Não! O bebê! O bebê! Saia! Ah, não, miserável! Não! Eu vou morrer! Você nunca vendeu ele, seu perdedor. Você deve ter imaginado. Ele então começou a espalhar mentiras viscerais sobre Seneca para afastá-lo. Agora o negócio é achar outro Roberto. O evento ficou na mente de Seneca enquanto ele crescia. Mas até que ele encontrou Evitar briga com esses retardados. Eu nasci no mesmo lugar ou foi outro? Tô achando diferencial. O nome vai ser Perdemos a Busca da Vila e nos ferramos. E agora acabou.